Olá, turminha! Tia Aline está aqui para a gente falar de um assunto que interessa a toda a sociedade. Sabe qual é? Trabalho! E aí, vocês ouviram muito esse termo por aí? Sim, não é? A gente, quando nasce, vai crescendo e vai ouvindo sempre, que é preciso para a sociedade sustentar, para poder trazer o sustento para a nossa casa, é preciso trabalhar. Então é preciso ter um trabalho, tá certo? Então hoje nós vamos aprender muito sobre essa temática e o trabalho é necessário porque nós precisamos, não é, prover o papai e a mamãe precisa de um trabalho porque precisa prover a família, o sustento da família. Através do trabalho nós conseguimos o quê? Dinheiro. Trabalhando, tá certo? De uma forma honesta, nós conseguimos dinheiro para nos manter e manter quem mora junto conosco em nossa casa, tá certo? Então existem leis que defendem o trabalho, existem leis trabalhistas, leis que defendem as empresas, leis que defendem os trabalhadores, garantem os direitos dos trabalhadores. Então, para tudo isso acontecer, para o trabalho acontecer, há toda uma organização e um sistema, tá certo, pessoal? Olha só, em todos os lugares que nós olhamos, nós vemos nós vemos pessoas trabalhando. Se a gente vai numa loja, nós vemos pessoas trabalhando. Se a gente vai na escola, tem pessoas trabalhando, não é isso? Se a gente vai em um hospital, tem pessoas trabalhando. Se a gente vai em um restaurante, tem pessoas trabalhando. Porque o trabalho ele é essencial, ele faz acontecer as coisas, tá certo, turminha? Então, vamos lá embarcar nesse assunto que é do interesse social e também que vocês vão aprender muito, porque quando vocês chegarem a uma idade e começarem a trabalhar, vocês já vão entender todo o processo. Vamos junto comigo? Olha só, turminha. Primeiro, eu vou começar apresentando locais que vemos trabalhadores, vemos profissionais trabalhando. O primeiro é a escola. Na escola nós vemos os serventes, vemos as auxiliares, os professores, a diretora, não é, a coordenadora, o porteiro, todos os trabalhadores que ficam na escola. Agora vamos analisar o hospital. Temos os enfermeiros, os médicos, não é, os serventes, auxiliares de limpeza. E nas lojas também temos vendedores, gerentes, os donos da loja, todos eles são trabalhadores. Também nos restaurantes, quais são os tipos de trabalhadores que encontramos no restaurante? Garçons, maître, cozinheiro, não é isso? Olha só, na agricultura também tem trabalhadores? Tem. Olha só, eles que cultivam a terra para que nós possamos ter o alimento. Agora vamos analisar alguns materiais de trabalho de alguns profissionais. Temos aí o professor. Vocês veem que tem um quadro, não é? Teve também lápis, tem livros. E agora, na era da quarentena, nós estamos com o quê? Computadores, celulares, não é isso? Internet. Tudo isso agora faz parte, acrescentou no equipamento de trabalho, nos instrumentos de trabalho do professor, tá certo? Então, vem se aderindo a essa etapa. Agora, vamos para analisar esse aqui. Esses instrumentos são de qual profissional? Ah, do médico, muito bem. E agora, esses aí? Pá, enxada, carro de mão. Isso, são dos agricultores. Eles necessitam de instrumentos também. E olha esses instrumentos, alguém aí se arrisca a falar? São do corpo de bombeiros, que é um outro profissional também que serve à sociedade, são os bombeiros. Aí temos aí capa protetora, extintores de incêndio, óculos, lanterna, não é? Tudo isso faz parte, machado, hidratante, tudo isso faz parte dos instrumentos do bombeiro para esse profissional trabalhar. Agora vamos analisar, turminha, algumas profissões antigas que algumas já deixaram de existir,
tá certo? E que vocês vão poder ter essa oportunidade de conhecer agora. Temos aí a moça, né, que fazia o quê? Monitorava os telefones, que era a telefonista. As pessoas não têm condições de ter telefones, a maioria, e aí tem que fazer a conexão, tá certo? Para a telefonista, para poder falar com a outra pessoa que estava do outro lado. Temos aí o lanterninha. Esse aí trabalhava no cinema, tá certo? E aí indicava os lugares das pessoas para se assentarem. Os atrasadinhos, quando chegava, que estava tudo escuro. Aí ele ia com a lanterna na mão e indicava o lugar para a pessoa sentar. Essa profissão não existe mais, não é? Se existe, é bem pouca. Agora temos o telégrafo. Transmitia mensagens de voz a longa distância através do código Morse. Hoje não é mais utilizado, só por algumas rádios amadores. Olha o telégrafo como é, turminha. Como era. Agora, ó, temos aí um leiteiro. Vocês sabiam que existia essa profissão? O leiteiro, ele todo dia, ou então quando combinado, levava o leite para a casa das pessoas, tá certo? E derivados também do leite, como queijo e outras delícias. E deixava bem fresquinha na casa das pessoas. E era muito comum as pessoas comprarem leite. Leite de cabra, leite fresco, tá certo? Que era bastante saudável. Agora temos aí uma operadora de mimeógrafo. Mimeógrafo? O que é isso? Essa máquina aí, ela faz o papel da impressora que nós conhecemos hoje. Tirava cópias. E quando o professor, geralmente que era ele que utilizava o mimeógrafo, então quando não tinha tempo, aí o operador de mimeógrafo entrava em ação e tirava as cópias para as tarefas e apostilas. Temos aí o amolador de alicates, não é? O amolador. Essa profissão é muito antiga. Tem alguns ainda, encontramos alguns na cidade, não é? Mas antigamente tinham mais amoladores. Então essa profissão é muito antiga, mas ainda existe em pouca quantidade hoje. Temos também o vendedor de portas. Ainda existem pessoas, não é, que vendem de porta em porta, mas essa também é uma profissão muito antiga. Antes tinha mais vendedores de porta. Outra profissão também que tinha antes e que talvez elas nem recebiam por fazer isso é a parteira. A parteira, ela auxilia a mulher a ter um bebê por parto natural, tá certo? Até tia Aline também nasceu de uma parteira, porque a avó dela era parteira e aí minha mãe me teve em casa. Geralmente, quando as crianças nascidas em casa, é uma parteira que auxilia, tá certo? Tem mulheres hoje que estão trazendo essa atividade à tona por preferirem parto natural. Agora, vamos analisar algumas profissões atuais. Temos essa aí que é o analista, não é? Nós vemos muito hoje. Analista financeiro. Ele é o planejador financeiro que trabalha acompanhando recebimentos e pagamentos efetuados, analisando o fluxo de caixa e elaborando projeções de faturamento. Então, ele contribui bastante para o desenvolvimento da empresa e também é uma profissão bastante atual. Temos também, turminha, auxiliar de administração. É bom para o funcionamento de diversos departamentos de uma empresa. Então, ele auxilia, tá certo? E facilita muitos trabalhos, não é? Tanto facilita como possui inúmeras técnicas ligadas à liderança, à comunicação, relacionamento interpessoal, tá certo? Tornando isso mais eficaz, o trabalho. Temos aí o personal trainer. O personal trainer, eles são pessoas capacitadas e preparadas para atender a demanda das pessoas que buscam a melhor qualidade de vida. Então, o que mais se fala nos dias de hoje é o quê? Qualidade de vida. Então, o que mais nós vemos?
outros profissionais ligados ao personal trainer, nutricionistas, não é? Temos também cardiologistas, que aí tem que passar pelo cardiologista para poder saber como é que está o coração, né? Saber como é que está o desenvolvimento do corpo físico para poder fazer atividades físicas. Então, estão um ligado ao outro e todos eles estão ligados em um bem comum, que é a qualidade de vida. E auxiliam, olha, o personal trainer auxilia as pessoas a fazerem exercícios de forma correta. Temos também o designer de interiores. Quem aqui já ouviu falar dessa profissão? Está muito em alta. Ele ou ela atua diariamente como um curador na escolha dos melhores objetos para a composição interna de ambientes. Objetos, cores. Tá vendo ali a paleta de cores? Para ficar um ambiente confortável. Nós temos também, atualmente, uma outra profissão que é a neuropsicologia, que estuda as relações entre o cérebro e as manifestações do comportamento humano. Tá certo, turminha? Então, a neuropsicologia, essa profissão, ela também está ligada à psicologia, que estuda o comportamento humano, tá certo? Nesse mundo nessa sociedade que é tão corrida, nessa geração, não é? Que tudo tem a resposta na hora, de tudo que é tudo de imediato. Aí precisamos também de ter esse profissional juntamente conosco para entender o comportamento humano. Olha só, turminha, como foi bom a gente navegar por esse mundo do trabalho, refletir sobre os profissionais que nós encontramos em toda parte, não é isso? Que nem tinha falado antes, que nós, onde vamos, tem pessoas trabalhando. E aí vimos que eles têm, para trabalhar, precisam de instrumentos de trabalho. E cada profissão, cada profissional tem o seu instrumento de trabalho adequado para que realize as tarefas que são cabíveis. Não é isso? Nós também vimos sobre profissões antigas e que hoje não existem mais. Não foi isso? Mas também, pessoal, também quer ressaltar aqui nessa videoaula sobre as profissões, os profissionais essenciais, sobre os serviços essenciais que existem na sociedade. E que nos dias de hoje vocês estão vendo, nesse período de quarentena, não é isso? Vocês estão vendo que esses serviços, eles são essenciais e eles nunca acabam, tá certo? Tanto o de professor, não é? Podem ver que a Tia Aline está aqui trabalhando junto com vocês. O do professor, o do médico, o policial. Será que um dia vai acabar essas profissões? Não, o juiz, são profissões antigas, não é? E que, mesmo com o passar do tempo, mesmo com profissões indo embora e outras chegando, substituindo, mas ainda não foram substituídas essas profissões essenciais que a Tia Aline citou aqui, que é o médico, o professor, o juiz, o policial, o advogado, não é? Essas profissões são muito antigas e que são essenciais, por isso que não foram substituídas e que vão permanecer por toda a sociedade. Sempre vai precisar de um professor, a sociedade sempre vai precisar de um médico, a sociedade sempre vai precisar de policiais e assim, entre outras profissões que são antigas e são essenciais para a manutenção da sociedade. Então, turminha, para finalizarmos a nossa aula, Tia Aline vai propor que vocês desenhem a profissão que vocês vão querer ser no futuro, tá certo? No futuro, o que é que você vai querer ser? Você pode até pensar também, será que vai ter, exemplo, essa profissão que eu escolhi, que você vai escolher aí, que você está pensando, será que vai existir no futuro? Ou será que vai vir alguma outra e substituir? E nessa profissão do futuro, você pode ser o quê? Criador de robôs? Será que vai ter robôs andando na sociedade? Criador de carros que voam? E aí? Então, pensa aí direitinho e você pode desenhar. Mas também você pode ficar à vontade para a profissão que você quiser, tá certo? Tanto para essas essenciais, que não mudam, e tanto para que você possa criar também uma profissão que talvez você pense, eu acho que essa profissão vai ter no futuro. Quando eu estiver numa idade para trabalhar, vai ter essa profissão. E aí, com o avanço das tecnologias, tudo é possível, né? Então, mãos à obra e boas reflexões sobre o
trabalho, que foi o tema que nós abordamos hoje. Tchau, turminha, até a próxima aula.